João, capítulo 7, de 19 a 24. Diz assim a palavra de Deus: Moisés não vos deu a lei? No entanto, nenhum de vós a cumpre. Por que procurais matar-me? A multidão respondeu: tens demônio. Quem procura matar-te? Jesus prosseguiu: realizei uma só obra miraculosa, e todos vos admirais por causa disso. Por essa razão, Moisés vos deu a circuncisão, embora ela não venha de Moisés, mas dos patriarcas. E no sábado circuncidais um menino. Se um menino recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja infringida, por que vos indignais contra mim, que no sábado curei completamente um homem? Não julgueis pela aparência, mas julgai de maneira justa. Não julgueis pela aparência, julgai de maneira justa. Neste verso 24, nós temos o verbo julgar no tempo presente, que equivale em nossa língua ao gerúndio, um verbo que descreve uma ação que deve ser contínua, ininterrupta, é algo que devemos parar de fazer todo o tempo todo, o que? Não julgar. E algo que devemos fazer todo o tempo todo, ininterruptamente, julgar. O que nós não devemos fazer, o modo imperativo, não julgueis pela aparência. O que nós não devemos fazer, o que devemos fazer, julgai de maneira justa. Em nenhum lugar da palavra de Deus somos proibidos de julgar. O que nós não devemos é julgar pela aparência. Porque o julgamento pela aparência, normalmente, um julgamento que se dá sobre aquilo que está se vendo, ele é superficial. Ele é um julgamento irresponsável. Ele é um julgamento inescrupuloso. Ele é um julgamento precipitado. Ele é um julgamento infundado. Ele não é um julgamento justo, quando você julga baseado na aparência, naquilo que os seus olhos veem. As aparências enganam. Sabemos, e é comum dizer, que não basta ser correto, é preciso parecer correto. Há pessoas corretas, mas com algumas atitudes e comportamentos que, aos olhos de um observador, podem dar margem para conclusões equivocadas. Por isso, pessoas corretas, pessoas direitas, elas são assim e devem também parecer assim, devem evitar a aparência do mal. É aquela aparência que dá margem a uma interpretação equivocada, duplicada de um fato. Por isso, pessoas santas devem parecer santas, mas claro que a questão não é só parecer santo, é ser santo, não é só parecer correto, ser correto. Por quê? Porque as pessoas julgam baseadas na aparência. E quando julgam pela aparência, elas serão levadas a condenar as pessoas. E um julgamento baseado em aparências condena de maneira injusta, superficial, é um julgamento que não busca fatos, que não busca fundamentos, que não busca provas, que não busca evidências, que não está baseado em critérios bíblicos, nos padrões morais revelados por Deus, nas doutrinas reveladas por Deus. Portanto, é um julgamento que, com certeza, ele será injusto.
E Jesus está dando aqui um exemplo. Por que, ele perguntou, procurais matar-me? Ele foi julgado, ele foi condenado e queriam executá-lo. Por quê? Porque ele curou um homem que há 38 anos estava doente. Jesus o curou, e ele o curou no dia de sábado, e mandou que ele carregasse a sua cama, a sua maca, a sua esteira, o local onde ele estava dormindo. E quando ele foi visto carregando a sua cama no sábado, então lhe perguntaram por que ele estava desobedecendo a lei, ele estava fazendo o que não era permitido. E ele disse: o homem que me curou foi quem me orientou. Quem te curou? Ele nem sequer sabia quem o havia curado. Quando se deram conta que era Jesus, o texto de João 5 diz que começaram ainda mais a persegui-lo e tinham como propósito matá-lo, porque ele dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Na concepção deles, Jesus estava transgredindo o mandamento de Deus de guardar o sábado. Ele era um infrator da lei divina, ele era um transgressor, ele estava em franca desobediência ao mandamento de Deus e incitando outros a desobedecerem, como o homem curado que carregou o seu próprio leito. Jesus foi condenado baseado numa aparência. Se eles se dessem ao trabalho de descer fundo nas Escrituras, buscar conhecer mesmo os mandamentos de Deus, o alcance dos mandamentos de Deus, que o segundo maior mandamento é amar o próximo, o primeiro é amar a Deus sobre tudo e sobre todos, e amar o próximo, e que fazer o bem, fazer boas obras no sábado, embora envolva algum tipo de trabalho, não é um trabalho cujo propósito é ganhar dinheiro, é obter lucro. Há pessoas viciadas em trabalho, há pessoas que não conseguem parar de trabalhar, outras são tão gananciosas que não podem admitir um dia de folga para não diminuir a sua renda. É verdade que existem aqueles que trabalham por escala, trabalham em empresas, há comércios que obrigatoriamente devem abrir, por exemplo, no dia que a Igreja de Cristo descansa, o primeiro dia da semana, o domingo. É diferente de alguém que pode não abrir o seu comércio, abre porque quer ganhar dinheiro, quer lucro, quer cada vez mais, é ganancioso, é viciado em trabalho. É diferente de você, por exemplo, não veio ao culto porque você foi socorrer uma pessoa doente, você a levou para um hospital, você foi a uma farmácia, comprou os medicamentos, ajudou a carregar aquela pessoa. Isso é trabalho? Isso é trabalho. Mas será que este tipo de trabalho, ele é uma violação do mandamento de Deus para descansar? Nunca foi. Mas na concepção dos fariseus, que interpretavam legalisticamente os mandamentos de Deus, Jesus foi considerado um infrator da lei moral. E por chamar Deus de seu Pai, fazendo-se igual a Deus, ele também era um herege e um blasfemo, que deveria ser apedrejado. Jesus foi julgado, foi condenado, e ele pergunta: por que procurais matar-me? O que é que eu fiz que justifica a pena de morte? O que? Irmãos, observem bem, para muitos, Jesus era um criador de confusão, era um encrenqueiro, era um radical, intolerante, uma pessoa que não preservava a paz, a harmonia e a união. O que um chefe de uma sinagoga disse: venham de domingo a sexta-feira aqui, para ele curar, só não venham no sábado. Os irmãos não acham
que uma pessoa que quer a paz, a harmonia, podia relevar, condescender e dizer: pessoal, hoje é sábado. Jesus podia dizer: tem doentes aqui, eu vou dormir nessa cidade, amanhã de manhã venham para ser curados. Mas ele curava no sábado. Por que que Jesus fazia assim? Por que que ele causou tanto ódio? Ele sabia que curar as pessoas no sábado geraria uma reação de ódio, que culminaria realmente numa perseguição e na sua própria morte. Por que ele não condescendeu? Por quê? Por causa da verdade de Deus. Isso é muito importante, porque para nós parecia razoável. Ora, se eu posso curar de domingo a sexta, eu tenho 6 dias para curar, só não no 7º. O pedido era razoável. E pessoas que querem manter a paz, a união e a harmonia, elas devem ser tolerantes. Mas o que estava em jogo, irmãos, era a verdade de Deus. Era uma interpretação equivocada, distorcida, corrompida do mandamento. Era uma aplicação tendenciosa e errada da palavra de Deus. Por isso Jesus não abriu mão. Por isso ele não fez essa concessão. Ele sabia das consequências de curar no sábado e ele continuou curando no sábado, para manter a verdade de Deus intacta, para que o certo prevalecesse e não o errado. Por isso, existem guerras, meus irmãos, que não vale a pena entrar. Há batalhas que não vale a pena lutar. Há pessoas que se desentendem, se desunem, perdem a comunhão por questões tolas, por questões pequenas, irrisórias, coisas medíocres, mas nas importantes acabam, para manter a paz, condescender. Imagine que alguém entra aqui com uma falsa doutrina. É preciso reunir. E se essa pessoa conseguiu adeptos, é preciso ir para o confronto. E, se necessário, expulsar. É o que a Bíblia diz, para manter o evangelho puro. E nós não poderemos fazer concessões. Alguém dirá: vamos manter a paz. Ele pensa assim. Existem doutrinas, irmãos, no nosso meio, que podem ser, que no meio conservador, há algumas maneiras diferentes de entender algumas doutrinas, mas não implica em heresia e nem em desvio doutrinário. Por exemplo, no que diz respeito à escatologia, quem tem a posição escatológica que pode dizer ser a correta? Não tem. Então, neste ponto, nós temos que relevar que hajam correntes de interpretações diferentes e respeitar. O protestantismo conservador seguiu a linha da soberania de Deus na eleição e na predestinação, e o protestantismo também conservador seguiu a linha considerada e chamada de arminiana. Mas somos crentes e nós não podemos nos engalfinhar e nem nos matar por conta disso. Há pontos que se pode conviver com a diferença de pensamento, mas tem doutrinas que não. Negar a humanidade de Cristo, jamais. Negar a divindade de Cristo, nunca. Negar que Deus é triuno, sem qualquer chance, sem qualquer possibilidade. Afirmar que se você não guardar o sábado, você não pode ser salvo, nunca. Há doutrinas que, se forem desobedecidas, elas são colunas. E se você derrubar uma coluna importantíssima de um prédio, ele vem abaixo. Nestas questões, nós temos que fechar questão, temos que ser radicais, temos que lutar pela sã doutrina e não abrir mão, em hipótese alguma. Abrir mão, por exemplo, de que pastoras, mulheres sejam pastoras, que sejam possível igrejas de pastoras lésbicas para congregações de lésbicas, pastores
homossexuais para congregações homossexuais, aborto. Há questões que nós não podemos jamais abrir mão. Nós não estaremos julgando pela aparência das pessoas. Nós teremos que julgar de maneira justa, de acordo com aquilo que é reto, que é correto, que está de acordo com o padrão divino revelado. Nesse ponto, é melhor a guerra, o conflito do que a paz, porque uma união em torno do erro, ela não compensa. É melhor a desunião para manter a verdade de Deus do que a paz e a união e deixar que o evangelho de Deus ele seja corrompido. Eu dou um exemplo para os irmãos. Gálatas 2, Paulo diz: mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi forçado a se circuncidar, embora fosse grego. E isso por causa dos falsos irmãos, que haviam se intrometido e secretamente vieram espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus para nos escravizar. Então Paulo diz: mas nem por um momento cedemos, ou nos submetemos a eles, para que a verdade do Evangelho permanecesse convosco. Para que a verdade do Evangelho permaneça com a igreja, teremos que ter a coragem de não ceder, nem sequer por um momento, um instante, e nem nos submeter. Na mesma carta de Paulo aos Gálatas, Paulo diz que quando Cefas chegou de Antioquias, Pedro, o apóstolo Pedro, uma coluna da igreja, diz ele: eu o enfrentei abertamente, em público, olho no olho, peito no peito, eu o enfrentei abertamente, pois merecia ser repreendido. Paulo teve a ousadia de repreender o apóstolo Pedro diante da igreja de Antioquia. Sabe por quê? Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele estava comendo com os gentios. Mas quando eles chegaram, Pedro, Cefas, foi se retirando e se separando deles, por temer os que eram da circuncisão. E os outros judeus também fizeram como ele, a ponto de até Barnabé se deixar levar pela hipocrisia deles. Mas quando vi que não agiam corretamente, Pedro, Barnabé e os demais judeus convertidos, conforme a verdade do Evangelho, disse a Cefas, a Pedro, na frente de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como os judeus, por que obrigas os gentios a viver como judeus? Observem que disse o apóstolo Paulo: conforme a verdade do Evangelho. O apóstolo Paulo não queria briga, não queria confusão, basta ler suas cartas. Ele diz: quando possível, viver em paz com todos. Mas quando ele viu que o gigante apóstolo Pedro ali, Barnabé e outros tantos, começaram a agir de um modo que foi hipócrita e que colocou em risco a verdade do Evangelho, ele não hesitou, ele confrontou Pedro publicamente. Aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo mostra e nos exemplifica como Jesus. É muito fácil ler os evangelhos e pensar: por que Jesus, ele acendeu tanto ódio contra ele? Porque ele curava as pessoas no sábado. Por que então ele não curava de domingo a sexta? 6 dias para curar, não estava bom? Um líder de uma sinagoga disse isso: venham de domingo a sexta, tem 6 dias. No sábado, não. Qualquer pessoa tolerante, que ama a paz, a harmonia, que quer preservar a comunhão e a união, diria: isso é razoável, Jesus. Espera só até amanhã. Mas o Senhor não fazia isso. Ele curava.
porque o que estava em jogo era a verdade do Evangelho. Jesus foi condenado porque eles julgaram pela aparência. Eles não julgaram de maneira justa. E o Senhor lhes apresenta um ponto teológico muito importante. Vamos ver, verso 19. Moisés não vos deu a lei? Sim, a pergunta é retórica. Todos sabiam que a lei era uma dádiva de Deus pela instrumentalidade de Moisés. Então o Senhor os confronta e acusa. No entanto, nenhum de vós a cumpre. Por que procurais matar-me? A multidão respondeu: tens demônio. A multidão, que era massa de manobra, que estava sob a persuasão e sob a influência dos líderes farisaicos judeus, elas já estavam contra Jesus, elas já tinham também condenado a Cristo, mas não sabiam da trama da liderança para matá-lo. E diz: tens demônio. Queridos irmãos, quando nós falamos da humilhação de Cristo na encarnação, nós estamos dizendo que Ele, o Santo Filho de Deus, se encarnou para viver entre nós, e Ele foi chamado, não foi apenas uma vez, de alguém que era possesso, de endemoniado. No capítulo 7, verso 12, havia muitas opiniões sobre ele entre o povo. Alguns diziam: ele é um homem bom, mas outros diziam: não, pelo contrário, ele engana o povo. Ele é um enganador. Ele é um charlatão. Vejam no capítulo 8 do Evangelho de João, no versículo de 48 em diante. Os judeus responderam: acaso não temos razão quando dizemos que és samaritano e tens demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro meu Pai e vós me desonrais. Eu não busco glória para mim mesmo, há quem a busque, e Ele é quem julga. Em verdade vos digo, que se alguém obedecer a minha palavra, nunca verá a morte. E os judeus lhes disseram: agora sabemos que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes: se alguém obedecer a minha palavra, nunca provará a morte. No capítulo 10, versículo 20, nos versículos 20 e 21, muitos deles diziam: ele está endemoniado e perdeu o juízo, é louco, é insano. Por que o escutais? Como é que vocês dão ouvidos para um louco endemoniado? Outros comentavam: essas palavras não são de um endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Vejam a opinião popular a respeito de Cristo: louco, enganador, endemoniado. O que ele suportou por nós, as afrontas que ele suportou por nós. Eles perguntaram, verso 20 do capítulo 7, quem procura matar-te? Jesus então os relembra: realizei uma só obra miraculosa e todos vos admirais por causa disso. Ele curou um homem enfermo há 38 anos e ele o fez no sábado. E aquela cura gerou admiração, não a admiração de quem teme, de quem pretende crer e adorar, mas a admiração de quem diz: como ele pode fazer esse tipo de coisa? Como ele pode mandar esse homem carregar a maca? Como ele foi capaz de infringir o sábado? Tudo por quê? Porque havia uma interpretação errada, reinante, do mandamento de descansar no sábado. Então Jesus, irmãos, ele vai mostrar, baseado num fato que ocorria corriqueiramente entre eles, que o sábado pode ser, entre aspas, violado
Você pode fazer coisas no sábado sem violar o mandamento de Deus. Querem um exemplo? Jesus disse: Moisés vos deu a circuncisão. E Jesus explica que ela fora dada aos patriarcas. A circuncisão foi o sinal externo, físico, do pacto de Deus com Abraão, de que ele seria pai de uma multidão, pai de nações. Era o sinal. Esta aliança é um sinal de que eu fiz uma aliança com a minha esposa. É um sinal visível e externo. O batismo é um sinal visível e externo de uma obra invisível e interior que o Senhor fez em mim e em você. Circuncisar, a operação da fimose, não é? Circuncidar, tirar aquela pele da glande do pênis de um menino, era um sinal concreto e visível do pacto que Deus fez com Abraão, de que sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu e como a areia da praia. Ok, essa é a circuncisão. E a lei, e o Senhor estabeleceu que 8 dias depois do seu nascimento, todo menino deveria ser circuncidado. Mas vejam o dilema. Sábado era o 8º dia. E circuncidar era uma cerimônia. Era um rito que envolvia trabalho. E aí, quando 2 mandamentos de Deus entram em conflito, qual deles deve ser obedecido? O mandamento de guardar o sábado ou o mandamento de circuncidar um menino? Ambos eram mandamentos. Não podiam ser obedecidos simultaneamente. Ou guardava o sábado, ou circuncidava. Jesus mostra que eles mesmos tiveram o discernimento de que para obedecer à lei da circuncisão no 8º dia, não era desobedecer o mandamento de guardar o dia do descanso. Circuncidar o menino no 8º dia, quando caía no sábado, não era uma violação, não era uma transgressão. Eles entenderam isso, porque eles compreenderam que os mandamentos precisam de uma certa hierarquia. Por exemplo, entra alguém com uma arma aqui, procurando o pastor Jorge Max para matar. Eu saio por ali, e os irmãos são confrontados. Para onde ele foi? Os irmãos vão dizer: ele foi por ali? Os irmãos me amam, né? Querem que ele me mate? Qual é o nosso dever? Dizer a verdade. Mas qual é o nosso dever? Não matarás, preservar a vida. O que é mais importante? Quando 2 mandamentos precisam ser obedecidos e um deles só, é mais importante preservar a vida ou dizer a verdade? Preservar a vida é mais importante do que dizer a verdade. Tem uma pessoa com uma arma, como já aconteceu em cultos como esse. O indivíduo entrou com uma arma e começou a atirar e matar pessoas. Imagine, eu tenho uma arma aqui no púlpito. Ele está ali, já está apontando, vai matar muita gente. Eu tenho uma arma. A Bíblia diz: não matarás. Mas o que é mais importante, a vida dele ou a vida dos irmãos? Se eu atirar e o matar, eu desobedeci o mandamento não matarás? Qual é o meu dever? O meu dever é pegar a arma e matá-lo, para ele não matar vocês. Porque a vida dos irmãos vale mais do que a dele, porque ele é um assassino. E nós vamos matar em legítima defesa. Então, é preciso, para não cair no legalismo, não é? Para não cair no legalismo, nós precisamos saber hierarquizar os mandamentos e saber realmente, na hora, quando 2 mandamentos entram em conflito, qual deles será obedecido. Eu lanço para os irmãos um fato e os irmãos tirem as conclusões. Uma mulher está presa num centro de concentração, um campo de concentração.
longe do marido e dos filhos. A regra do campo de concentração é: mulher grávida é liberta. Aquela mulher, por amor ao seu marido e aos seus filhos, ela pede o guarda para engravidá-la, para poder sair dali e voltar para o seu marido e pelos seus filhos. Ela deveria fazer isso? Ela adulterou. Qual deve ser a atitude? Nós vamos condená-la porque ela pediu um guarda para engravidá-la? Ou nós vamos dizer para ela: condenada, você tem que morrer aí no campo de concentração? Ou nós vamos dizer: ela está certa, ela não adulterou, por amor ao marido e por amor aos filhos, ela fez isso. Os irmãos observem que há muitos conflitos morais e éticos. Há muitos conflitos morais e éticos que nós temos que administrar de acordo com a palavra. Por isso Jesus está dizendo: não julgue pela aparência. Aquela multidão o condenou, o julgou, o condenou e queria executar. E Jesus disse: vocês entenderam que circuncidar um menino no sábado não é violar e nem transgredir o mandamento. Ora, então por que vocês estão me condenando, se no sábado eu fiz o bem? A lei moral de Deus manda fazer o bem. A lei moral de Deus afirma que abaixo de Deus, o segundo maior mandamento é amar o próximo. Então, ao curar esse homem completo, e o Jesus disse: curei completamente. Os intérpretes são unânimes em dizer: quando você circuncida, é só uma pelezinha na glande do pênis. A cura daquele homem foi o corpo todo. Então, se isso aqui não implicou em transgredir o sábado, por que a cura completa da saúde de um homem me torna transgressor da lei moral de Deus? Um julgamento pela aparência, superficial, infundado, sem bases bíblicas, teológicas, sem os critérios, sem os padrões morais de Deus revelados, podem nos levar a julgar as pessoas, condenar as pessoas e querer a execução das pessoas. Mas, se nós julgarmos de maneira justa, nós vamos ouvir as partes, nós vamos procurar os fundamentos, nós vamos procurar mergulhar na situação para poder compreender tudo, ver os princípios bíblicos, os valores morais, para sim fazer um juízo justo, porque Deus é justo e Deus exige justiça. Em Deuteronômio, para os irmãos terem uma ideia, em Deuteronômio, capítulo 16, por exemplo, Deuteronômio 16, a partir do verso 18, Deus por Moisés diz: estabelecerás juízes e oficiais em todas as cidades que o Senhor teu Deus te dá, em todas as tuas tribos, para que julguem o povo com justiça. Julgar com justiça. Não violarás o direito, não farás discriminação de pessoas, não aceitarás subornos, porque o suborno cega os olhos dos sábios e perverte a causa dos justos. Seguirás a justiça, somente a justiça, para que vivas e possuas por herança a terra que o Senhor teu Deus te dá. Eu aqui alistei tantas outras passagens, mas nós não as leremos agora. Deus é justo. Em várias partes das Escrituras dizem que Deus julga de acordo com a verdade, Deus retribuirá segundo as obras de cada um, Deus é o justo juiz, e Ele exige que quem julga, julgue de modo justo, de acordo com a justiça, os padrões morais revelados por Deus.
Deus não nos proíbe de julgar, mas de julgar pela aparência. Nós temos que julgar de modo justo. Justo é o que a palavra de Deus, queridos irmãos, nos ensina. Portanto, aqui nós temos um exemplo de Jesus que teve problemas demais, sofreu demais, porque ele se recusou a transigir, a condescender, a ser tolerante com o erro doutrinário, de modo que a verdade fosse ofuscada por conta da interpretação distorcida dos homens, nos ensinando que teremos momentos que nós teremos que enfrentar as pessoas e dizer que certo é certo, errado é errado. Elas ficarão com raiva, com ódio, porque hoje a nossa cultura não suporta, não aceita mais que você diga, você está errado. Isso é errado. Isso não está certo. No Canadá, se um pregador em programa de TV, rádio, mencionar um versículo que seja considerado homofóbico, ele é preso. Já se chegou a esse ponto. Você não pode dizer que é errado. Você não pode dizer é pecado. Deus condena. E nós estamos caminhando no Brasil e em várias partes do Ocidente exatamente para isso. Quando seremos proibidos de dizer. E quem disser vai arcar com as consequências. Mas nós teremos que ter a coragem de continuar a dizer o que é certo, o que agrada a Deus, o que é que honra a Deus e o que é errado. Haverá um preço a ser pago por isso. Nós, então, como cristãos, queridos irmãos, não nos deixemos levar pelas aparências. Não julgue pelo que vê precipitadamente, procure fundamento, procure bases, procure os critérios bíblicos da palavra de Deus para você julgar, para que você não faça um julgamento injusto. Eu quero pedir aos irmãos para que orem nesse momento e que cada um de nós aqui procure conhecer o que é justo. O que é justo? O que é reto? O que é correto aos olhos de Deus? Por exemplo, se alguém pedir seu carro e pretende fazer um assalto com seu carro, você empresta seu carro? Você estaria sendo conivente, não é verdade? Se um filho diz, o meu quarto é o meu quarto e ele vai ser o meu motel, é aqui que eu vou namorar com a minha namorada, mas a casa é sua, você é o pai, você é a mãe. Você vai ter problemas com seu filho, com sua filha, que quer namorar no quarto. É mais seguro, é mais econômico, melhor do que está por aí. Meus irmãos, um homem cristão, uma mulher cristã, a aceitar que sua casa se torne um local para a prática sexual fora do casamento é ser conivente. Ok? Você vai emprestar a sua casa para uma festa mundana, onde tudo que desagrada a Deus, desonra a Deus, vai acontecer? Nós teremos que ter a coragem, irmãos, de dizer, a minha casa, eu não sou meu. Tudo que é meu é de Deus. E o que é de Deus vai ser usado do modo como Deus se agrada. Só que isso vai gerar problemas para nós. Nós vamos ter problemas com as pessoas, porque elas nos chamarão de radicais, dirão que nós não amamos, que nós somos intolerantes, que nós somos pessoas obsoletas, obcecadas, ouviremos tudo, relacionamentos poderão até ser rompidos quando nós nos posicionarmos, mas esse é o preço
de agradar a Deus. Somos apenas mordomos, nada é nosso, tudo é do Senhor. E nós precisamos que santificar aquilo que pertence a Deus. Assim, irmãos, nós temos que buscar o que é justo, o que é correto, o que é padrão de Deus, para não incorrermos em cumplicidade das coisas que desagradam a Deus. Jesus pagou o preço, Paulo e os apóstolos pagaram o preço, e nós também devemos ter a mesma coragem de pagar o preço para sermos fiéis ao nosso Deus. Vamos abaixar nossas cabeças e oremos ao nosso Deus.